Pois bem, vamos dar continuidade, então. Agora nós vamos seguir para a palestra do professor Dr. Valdir de Aquino Lemos, intitulada Suplementação com Probióticos, Inflamação e Psicologia Pós-Maratona. O professor Dr. Valdir, ele possui graduação em Psicologia pela Universidade Brás Cubas, Mogi das Cruzes, possui mestrado e doutorado em Psicobiologia pela Universidade Federal de São Paulo. Além disso, realizou estágio de pós-doutorado no Departamento de Biociências da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Tem experiência em estudos envolvendo exercício físico, sono, humor e cognição. Atualmente tem dedicado especial atenção para as investigações a respeito da microbiota intestinal, inflamação e comunicação de ambos com o cérebro e o comportamento humano. Professor Dr. Valdir, fique à vontade. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra participar desse evento. Então vamos lá, né, gente? Bom, acho que está aparecendo para vocês aí já, né? Tá tudo certinho. Bom, então, como a professora Sara comentou, né? Meu nome é Valdir, eu sou psicólogo, sou estudante de pós-doutorado, né? Na Universidade Federal de São Paulo. E hoje eu irei falar um pouco com vocês sobre suplementação com probióticos, inflamação e sono pós-maratona. Dentro desse contexto que será abordado hoje, o objetivo da apresentação é explanar um pouco sobre a influência, né, da suplementação com probióticos sobre o sono pós-corrida oficial de maratona, né? Então, dentro desse objetivo, alguns pontos serão discutidos, bem como o que é microbiota intestinal, né, o que é sono, a composição da microbiota intestinal, ela influencia no sono ou vice-versa, né? A suplementação com probióticos pode influenciar a qualidade do sono, né? Então, esses são alguns pontos, né, que serão discutidos ao longo dessa apresentação, tá? Bem, então, é importante, né, dizer que existe uma relação entre o intestino com o cérebro. Dentro desse contexto, né, alguns estudos mostram evidências bem claras sobre as interações entre o intestino e o cérebro. Essas interações, elas são bidirecionais, ou seja, tanto o intestino pode influenciar o cérebro, quanto o cérebro pode estar influenciando o intestino. Então, essas informações, elas já são bem documentadas na literatura científica atualmente, né? Bom, a microbiota e as células intestinais parecem comunicar-se com o cérebro por sinais tanto inflamatórios, endócrinos ou neuronais. Dentro desse contexto, dois grandes pontos são importantes, né? Então, primeiro, a comunicação sistêmica pode ocorrer por meio do eixo HPA, né? Também pode ocorrer essa comunicação por meio de neurotransmissores, né? Ou por meio de bactérias ou citocinas, né? Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto pode ocorrer por meio da comunicação neural, né? Por meio do nervo vago ou por meio do sistema simpático. Então, esses dois pontos são extremamente importantes para a gente ter esse início de compreensão aí dessa relação entre intestino e cérebro. Bom, então, tendo dito isso, né, o cérebro ele parece influenciar a composição e a função da microbiota através desses sinais, né? Então, esse é o ponto inicial aí que a gente precisa compreender antes de dar continuidade aqui nos outros tópicos dessa aula de hoje, tá bom? Pessoal, então, a microbiota intestinal, eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto, até porque a professora acabou de falar, ela fez uma palestra sensacional, então eu não vou me aprofundar um pouco nessa questão do que é a microbiota intestinal, tá? Mas
mesmo assim, a gente tem que entender que a microbiota intestinal, ela refere-se à comunidade de vários micro-organismos, né, que habitam ou vivem dentro do nosso intestino, né? Esses micro-organismos, né, eles correspondem a bactérias benéficas do intestino ou maléficas, né, que facilitam o metabolismo dos nutrientes, né, e previne a colonização patogênica, né, isso pensando na microbiota intestinal, né, promovendo a integridade das células epiteliais, né, além do desenvolvimento do sistema imunológico, que também é extremamente importante chamar a atenção nesse ponto, né. Então, esse sistema todo, né, ele inclui aí trilhões de micro-organismos, bem como eu já falei agora, tanto benéficos quanto maléficos, né? Tanto bactérias que auxiliam aí, né, no metabolismo, na integridade das células epiteliais, quanto micro-organismos maléficos, né, que podem causar problemas para a nossa flora intestinal, por exemplo. E aí, consequentemente, podendo levar a outros problemas, né? Bom, ainda falando um pouco, né, da microbiota intestinal, o ambiente externo, né, tanto a dieta quanto o estilo de vida, eles influenciam a composição e a vitalidade da microbiota, né? Por exemplo, se a gente pensar, igual a professora acabou de falar aqui na palestra anterior, né, da questão da microbiota e do sono. Se a gente pensar em que o ambiente externo ele pode contribuir, né, ele pode influenciar, né, na microbiota intestinal, a gente pode lembrar aí do ambiente de sono. Então, quando a gente fala que o ambiente externo ele pode estar influenciando a microbiota intestinal, a gente pode lembrar o quê? Como existe essa relação entre sono e microbiota, a gente pode pensar que pessoas que dormem num local adequado, com pouca luminosidade, com pouco barulho, com estímulos adequados para manter uma boa noite de sono, isso seria interessante pensando nesse ponto, nessa questão externa. Quando a gente pensa aí na questão da dieta e do estilo de vida influenciando também, a gente pode pensar o quê? Que os alimentos balanceados ou a ingestão de probióticos, né, eles também estão relacionados aí com a vitalidade da microbiota, não só ambientes externos, né? Como eu dei esse exemplo do sono agora, né? Que seria aí um quarto com pouca luminosidade, com pouco barulho, né? Proporcionando aí uma boa noite de sono, fazendo com que a pessoa tenha aí uma qualidade melhor, né? Tanto no sono quanto na microbiota intestinal, né? Sabendo que existe essa relação aí, né? Entre sono e microbiota, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui para vocês, tá? Então, além do ambiente externo e da dieta equilibrada, né, que eu acabei de falar para vocês, o que também pode estar influenciando é o estilo de vida. Então, a gente sabe que um estilo de vida ativo, né, com exercícios de intensidade leve e moderada, né, eles podem ser considerados os principais determinantes que influenciam na composição e na vitalidade da microbiota, não desconsiderando os outros fatores, é óbvio, né? Até mesmo porque foi até falado já, né, que a gente tem aí o tripé, né, que é o exercício, a alimentação e o sono, né, que são 3 grandes pontos aí importantíssimos, né, para a gente manter aí uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, né? Então, levando em consideração esses pontos, né, eu acredito que a gente pode aí prevenir, né, doenças, bem como cânceres, doenças metabólicas, alergias, distúrbios psiquiátricos, como depressão, por exemplo, né? Alguns estudos vêm mostrando que existe uma relação estreita entre distúrbios psiquiátricos, especificamente a depressão, quando há uma disbiose aí da microbiota, né, intestinal. Então, a gente sabe que não só os fatores fisiológicos, aspectos fisiológicos, mas também os aspectos comportamentais, eles têm aí tem uma grande relação, né, com a microbiota, né? Então, a gente sabe que
tanto a parte comportamental quanto a parte fisiológica, elas estão associadas também, tá bom? Bom, vamos lá, então. Essa aqui. Bom, então, tendo dito tudo isso, gente, será que há relações entre sono e microbiota intestinal? Né? Eis a questão. Antes de entrar nesse assunto, eu acho que é importante, né? É necessário relembrar alguns conceitos, alguns pontos importantes sobre sono. Então, eu trouxe para vocês aqui hoje. Deixa eu só. Vamos lá. Bom, então, eu trouxe para vocês aqui hoje algo assim básico em relação ao sono, né? Alguns conceitos básicos para a gente ter uma melhor compreensão do que vem para frente aqui hoje nessa apresentação, tá? Bom, então, nós somos seres humanos modulados pelo nosso ciclo claro e o nosso ciclo escuro. Né? Ou seja, nós ficamos acordados durante o ciclo claro, onde nós realizamos as nossas atividades diárias, bem como trabalhar, estudar, entre outras atividades, né, que são realizadas durante o ciclo claro, ou seja, durante o dia. Durante o ciclo escuro, durante a noite, né, nós precisamos dormir para recuperar tanto aspectos fisiológicos quanto aspectos comportamentais. Né? Então, isso já é bem sabido na literatura científica. Né? Então, essas relações, né, entre o ciclo claro e o ciclo escuro já são muito bem descritos, e por isso que é importante a gente ter essa compreensão inicial do sono, para a gente poder entrar um pouco mais para frente nas questões que associam aí, né, a microbiota com o sono propriamente dito. Tá? Bom, então, pensando que nós somos seres matutinos, né, que nós realizamos nossas atividades, enfim, tudo durante o dia, né, diferentemente de outros mamíferos que têm o ciclo invertido, né? Então, a gente precisa entender que durante o ciclo claro, nós temos a vigília, né, que é ficar acordado, né? E o que é vigília? Né? A vigília é a capacidade do organismo em responder, né, a diversas situações com comportamentos apropriados, né? Tanto em termos quantitativos quanto em termos qualitativos. Por outro lado, durante o período noturno, durante o ciclo escuro, ocorre a sonolência, né? O indivíduo ele acaba ficando um pouco mais sonolento, né? Então, a gente acaba... o nosso organismo ele acaba entrando num processo de sono, né, fazendo com que alguns hormônios, bem como temperatura corporal diminui, né, alguns hormônios diminuem a sua produtividade ou aumentam, né, então isso faz com que leve o nosso corpo a uma adaptação normal, né, e vai nos preparando para iniciar o sono. Né? Então, durante o período escuro, né, é bem provável que nós começamos a ficar sonolentos, né, e essa sonolência ela tem uma função biológica também, né, que é regular tanto os aspectos fisiológicos quanto os comportamentais, né, e a probabilidade aumentada para dormir, ela ocorre fatídica, né, então a gente tem aí dentro desse ritmo circadiano, né, do ciclo claro e escuro, a gente tem aí diversas modificações hormonais, enfim, né, bioquímicas que faz com que o nosso corpo comece a adormecer no período, comece a ficar sonolento para adormecer no período noturno, tá? Então, esse é um ponto importante aí que a gente precisa compreender antes de qualquer outra coisa. Bom, dentro disso, eu acabei de falar para vocês, né, que a gente tem aí um ritmo, né, a gente tem um ritmo biológico. Durante 24 horas, o nosso corpo ele responde a estímulos, ele responde a hormônios que são liberados no nosso organismo, né, e que dão aí tanto a forma para a gente acordar quanto a forma para a gente dormir, né. Então, quando a gente fala do ciclo claro e escuro, a gente precisa falar desse ritmo biológico, né. Então, todos nós temos um relógio biológico, né, localizado no núcleo supraquiasmático, né, nessa região aqui do cérebro,
que vocês estão vendo aí na figura, na região do hipotálamo, nós temos aí esse núcleo supraquiasmático, onde é localizado o nosso reloginho biológico, né? Ele é o centro, gente, o relógio biológico, ele é o centro primário da regulação dos ritmos circadianos, né? Mediante a estimulação da secreção, por exemplo, né, de melatonina, né, que é o hormônio liberado durante o escuro, né, durante o ciclo escuro, né, e pela glândula pineal que a melatonina é liberada, né, não é pelo núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático é onde está localizado o nosso relógio biológico, né, que vai estimular aí a secreção de melatonina via glândula pineal. Então, a melatonina é liberada pela glândula pineal, né? E aí, ela informa o cérebro quando é dia e quando é noite, né? Então, a gente tem aqui, né, informando o nosso cérebro durante o dia. Então, ó, a luz, ela entra pela nossa retina, ela vai até o núcleo supraquiasmático, o núcleo supraquiasmático informa a glândula pineal, por exemplo, liberando melatonina. Então, a melatonina ela somente é liberada durante o ciclo escuro, né? Durante a luz do dia, ela é inibida, né? Então, a gente vai modulando aí, por exemplo, né, o nosso ritmo circadiano, né? É óbvio, gente, que tem outras situações, outros hormônios sendo liberados também, né, juntos com a melatonina, por exemplo. Então, a gente tem aí um ritmo durante todos os dias, a gente segue esse ritmo, tá? Isso para indivíduos saudáveis. Né? Bom, então vamos lá. Bom, então, tendo dito isso, o que é sono, então, né? Então, alguns autores, eles colocam aí a definição de sono, né? Eu achei uma definição bem interessante, né? Que talvez é a que eu mais vejo, né? Na literatura, né? Então, o sono, ele é um estado comportamental, né? Responsável pela manutenção do equilíbrio e homeostase do nosso organismo, né? Ou seja, o sono não serve apenas para fazer com que o indivíduo descanse, né, durante o período escuro, né, durante a noite, mas para regular tanto os aspectos fisiológicos quanto os aspectos mentais, né? Então a gente sabe que durante o sono, né, nós temos aí dois grandes estágios, né, que é o sono não REM e o sono REM. Então a gente sabe que no sono não REM, né, ele é responsável pela recuperação fisiológica e o sono REM é responsável pela recuperação e consolidação cognitiva, como por exemplo, da memória, melhora questões atencionais e por aí vai, tá? O sono também ele ocorre de maneira ritmíca e reversível, ou seja, a gente sabe que durante uma noite de sono ocorre alguns ciclos de sono, né, de 4 a 6 ciclos de sono, né, iniciando no estágio N1, N2, N3 e REM, né, então ele fica ciclando de 60 a 90 minutos, mais ou menos, né, ocorrem esses ciclos de sono durante todas as noites, isso para indivíduos saudáveis, tá? Então, dentro disso, gente, eu trouxe para vocês aqui a figura de um hipnograma, né, que mostra aí a arquitetura do sono, né, distribuído pelos estágios. Então, a gente tem aqui o estágio N1, né, eu falei para vocês agora rapidamente, anteriormente, né, no slide anterior, nós temos o estágio N2, né, e nós temos o estágio N3 e o REM, né. Eu coloquei aqui fusão do estágio N3 e 4, por quê? Porque vocês podem ter se deparados com alguns artigos, com alguns livros falando de estágio 3 e 4. Atualmente, o estágio 3 e 4, ele se tornou um estágio só, que é o estágio N3, né, que é o sono de ondas lentas, né? Então, isso desde 2012 para cá, né? De acordo com o Iber e colaboradores, né, eles, com uma força-tarefa, eles acabaram modificando aí, né, o estagiamento do sono 3 e 4 e se tornou um só, né, pelas mesmas características, etc. e tal, né? E quem tiver um pouco mais de interesse em entender sobre os estagiamentos do sono, as classificações, né, eu acho que a gente tem uma literatura muito vasta e muito rica, né, dentro desse contexto,
tá? Então, como eu falei para vocês, né, o sono ele é dividido em dois grandes estágios, né, o sono não REM e o sono REM, né? O sono não REM, ele engloba aí o estágio N1, N2, né, e o estágio N3. O sono REM, ele engloba aí a parte na qual as pessoas sonham, né? Que é aquela parte do sono no qual ocorre uma recuperação cognitiva, né? Uma consolidação aí da memória, melhora das funções cognitivas, das funções executivas, né? Então a gente tem aí essa diferenciação, né, comparado com o estágio não REM, né, que é a recuperação fisiológica, como eu já falei para vocês, né? Então, bom, então eu trouxe para vocês aqui a distribuição dos estágios, para ficar um pouco mais clara essa questão. Então, no estágio N1 é observado logo após a vigília, né, durante poucos minutos, tá, em torno aí de 2 a 5% do tempo total de sono. O estágio N2, ele aparece em grande parte de uma noite de sono, com mais ou menos aí de 45 a 55% do tempo total de sono. O estágio 3, né, que é a junção lá do estágio 3 e 4, que eu falei para vocês, que agora se tornou só um, né, que é o estágio N3, ele é observado em uma noite de sono por volta de 17 a 23% do tempo total de sono, e o sono REM tem um predomínio aí na segunda metade da noite, então ele predomina mais na madrugada para o começo da manhã, né? E gira em torno aí de 20 a 25% do seu tempo total de sono. Então, aqui tem uma distribuição em termos de porcentagens para vocês terem uma compreensão um pouco melhor em relação a quanto que cada estágio desse acontece durante uma noite inteira de sono, tá? E aí fica algo curioso, né? Agora que eu vou mostrar esse slide para vocês, né? A gente sabe que a literatura científica ela tem um consenso em relação ao tempo total de sono, né? As horas dormidas, né? Que são de 7 a 8 horas de sono, né? Isso para o ser humano, né? Então a gente sabe que existem alguns animais que dormem muito mais que a gente, alguns animais dormem menos, e a gente está ali mais ou menos naquele meio, né? Naquela média, né? Se for comparar aí. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: a quantidade de sono ela é muito relativa em relação ao quanto que eu me sinto bem ao acordar no dia seguinte. Por exemplo, existem pessoas que são curto dormidores e pessoas que são longo dormidores, né, que precisam dormir mais ou que necessitam não dormir tanto. E outras pessoas não necessariamente dormem 5 horas e 6 horas e acordam se sentindo melhor, né? Então, eu queria só dizer que essa relação que tem, ela é muito relativa no sentido de que a gente sabe que há um consenso na literatura e o ideal é seguir aí o seu cronotipo, seguir a forma que você se sente bem, tá? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar essa informação, né? Que às vezes a gente fala, eu preciso dormir 8, 9 horas. Não, mas o fulano dorme 5 horas, né? E, então ele acorda pior do que eu ou melhor, né? Então isso ainda está sendo estudado e os estudos mostram que, de fato, mesmo assim, a gente tem aí, já existe um consenso na literatura científica que é de 8 horas de sono, tá? Então, só para a gente ter uma noção. Bom, em relação aos fatores que podem influenciar a qualidade de sono, nós temos alguns fatores, né? Por exemplo, idade, obesidade, né? O gênero pode também ser um grande influenciador aí da nossa qualidade de sono, overtraining, né? Ritmos circadianos, né? Igual eu falei para vocês, né? Então, se a gente tiver ali um indivíduo saudável, ele vai ter um ritmo circadiano normal, né? Um ritmo dentro daquela curva, né? De 24 horas, né? Horário ideal, horário que acorda, horário que dorme. Se a gente tiver uma desregulação nesse ritmo, a gente vai ter uma desregulação, consequentemente, direta no nosso sono, né? Então, um ritmo ajustadinho, um ritmo bonitinho, ele é o ideal, né? Para que a gente tenha aí
uma boa qualidade de sono. E alimentação, né? Como a gente vai falar de probiótico aqui hoje, então acho que a alimentação também ela é muito importante a gente estar ressaltando nesse ponto, né? Porque a alimentação, gente, ela pode estar relacionada com a modificação da microbiota intestinal e isso influencia direto na qualidade do sono, né? Ou vice-versa, né? Então a gente sabe que tem aí essa grande relação aí com a alimentação também, né? Até porque, né, já foi falado aqui, né, que a gente tem esse grande tripé, né, que é o exercício físico, né, a alimentação e o sono, né, como grandes potenciais aí de qualidade de vida e de saúde, né? Então a gente tem que levar em consideração vários aspectos, né? Bom, além dos fatores fisiológicos, né, que influenciam, que podem influenciar na qualidade do sono, nós temos também fatores sociais, né? Então, por exemplo, eu trouxe um recorte aqui de uma pesquisa, né, dizendo que a falta de dinheiro, né, que é um fator socioeconômico, ela também pode desencadear problemas no sono, né? Também pode ser aí um fator, né, que está relacionado aí com prejuízos na qualidade do nosso sono, né? Não só fatores fisiológicos, né, mas fatores comportamentais ou socioeconômicos. Dentro desse fator socioeconômico, né, a gente pode ressaltar aí, por exemplo, a ansiedade, né, por falta de dinheiro, né? A ansiedade, a insônia, né, a preocupação, né, durante esse problema socioeconômico pode afetar o sono da população, né, fazendo com que as pessoas tenham dificuldade para iniciar o sono, né, ou uma certa ansiedade relacionada a esse ponto, fazendo com que o indivíduo não consiga pegar no sono de uma forma contundente, tá? Bom, então, resistir ao sono é uma tarefa muito difícil e uma tarefa que pode ser muito, quer dizer, um ponto que pode ser muito maléfico para a nossa saúde, né? Então, o importante é rever, né, aspectos que prejudicam o nosso sono, né, para que a gente tenha aí uma qualidade de vida, uma saúde melhor, tá? Bom, então, o sono inadequado, né, pobre em qualidade, ele pode ser caracterizado por uma dificuldade para dormir ou manter ou conciliar o sono, dificuldades em dormir bem, né? Então a gente às vezes deita na cama e não consegue dormir porque está pensando em alguma coisa, ou às vezes nem sabe por que não está conseguindo dormir, né? Então, o despertar precoce, né? A gente acorda às vezes muito cedo e não consegue dormir mais, né? Foge do nosso normal. É um sono não reparador, né? Aquele sono que você acorda no dia seguinte cansado, exausto, com vontade de dormir, né? Então, aí é algum indicador que a qualidade do nosso sono não está indo bem, né? Bom, e aí, resultado disso, gente, pode levar à fadiga, né? À sonolência, como eu falei para vocês, prejuízos cognitivos, né? Alterações imunológicas e metabólicas, né? A longo prazo, né? Então, isso pode gerar aí prejuízos importantes para a nossa saúde. Bem, então, agora que a gente entendeu um pouco melhor alguns conceitos básicos sobre sono, né, a gente pode começar a entrar um pouco mais agora nesse assunto, né, que é sono e microbiota. Bom, a microbiota e o sono. A gente sabe que existe essa relação, né? A gente sabe que tem essa relação entre sono e microbiota. E diversos estudos mostram, né, essas relações hoje na literatura científica, né? É óbvio que existem aí controvérsias, né, em relação a esse assunto, mas a gente sabe que tem muita coisa sendo estudada, né? Tanto em termos fisiológicos, né, quanto em termos comportamentais, né? Então a gente sabe que há essa relação bidirecional, né, entre intestino e cérebro, né? A gente sabe que tem essa relação aí entre o eixo intestino e cérebro, né? Uma relação direta, né? Tanto para aspectos metabólicos, imunológicos, cognitivos, né? E também do humor, além do sono, né?
que é assunto que está sendo estudado atualmente também, né? Então, além da crescente compreensão do eixo intestino e cérebro sobre questões fisiológicas, a microbiota intestinal, gente, ela também recebe atenção sobre as relações com o comportamento humano, né? Então, isso é interessante que fique bem claro, porque às vezes a gente está estudando, né, na literatura, a gente encontra bastante coisa sobre metabolismo, sobre imunologia, relacionados com a microbiota, e aí a gente tem que entender também que não só o metabolismo, não só a imunologia está relacionada com a microbiota intestinal, mas também o comportamento humano está, né, de uma forma direta, né? Então, os estudos, eles estão mostrando, né, eles seguem essa linha atualmente, né? Então, isso é um ponto importante, né, de ser discutido, né? Bom, então, reforçando mais uma vez essa relação bidirecional que tem entre microbiota e sono, né? Ou seja, tanto o cérebro pode influenciar a microbiota intestinal, quanto a microbiota pode influenciar o cérebro, né? E essa influência, ela pode levar aí a gente pensar em questões comportamentais, bem como eu falei para vocês agora, né? Tanto questões cognitivas, do humor e do sono, né? Lembrando que o sono é um aspecto comportamental também, né? Então ele está incluso aí, né? Nesse quesito, tá? E então, lembrando que a microbiota intestinal, ela é essencial, né, para a manutenção da fisiologia normal do sono, né? Ou vice-versa, né? E os padrões anormais e a duração do sono, eles afetam tanto a composição, a diversidade e a função da microbiota por meio do intestino e cérebro. Essa comunicação que tem, que a gente sabe que existe atualmente, né? Que está sendo bem estudada. Bom, quando a gente fala de microbiota e sono, a gente tem que entender que as espécies associadas ao intestino humano, por exemplo, né, nos filos Bacteroidetes e Firmicutes, né, que eles correspondem a 70% ou 90%, né, da abundância da microbiota intestinal, né, eles produzem, né, eles podem produzir, né, o GABA, né, que é um neurotransmissor que está relacionado com a modulação do sono. Então, a gente começa a entender um pouco que as bactérias intestinais, né, associadas ao intestino humano, né, ela acaba tendo essa relação com um neurotransmissor que é extremamente importante para modular o nosso sono, né? Então, a gente começa a entender, a gente começa a perceber que existe uma relação aí, né? Então, a diversidade e o aumento desses filos, né, eles estão associados com o sono saudável. Então, por exemplo, né, a gente sabe que há um aumento, tanto um aumento dos filos Bacteroidetes e Firmicutes, eles estão relacionados com o aumento da eficiência do sono, com o aumento do tempo total de sono e com a redução do número de despertares. Então, tanto o estudo do Yunis quanto o estudo do Goldman, eles mostram isso para a gente, né? Então, que há essa relação, de fato, entre microbiota intestinal e sono, né? Então, a gente sabe que essa evidência ela está sendo cada vez mais discutida na literatura científica. Um outro trabalho, né, realizado pelo grupo do Robert Smith, em 2019, ele já vem mostrando que há uma relação entre as bactérias boas, né, e o sono. Então, por exemplo, quando a gente observa aí que há uma correlação positiva entre Blautia e Croptococcus, né, ou seja, o aumento de Blautia e Croptococcus, eles estão associados com o aumento do tempo total de sono em horas, ou seja, a pessoa dorme mais tempo, né, e com o aumento da eficiência do sono, né, então a pessoa tem uma eficiência do sono melhor, né, então isso foi encontrado já, né, com essas duas bactérias boas. Por outro lado, a gente tem também, né, que não é ruim, né, que é bom, uma correlação negativa. Então, quanto maior
Ablautia e Cropococcus, menor o despertar após a pessoa dormir, né? Então, a gente tem aí uma redução em termos de minutos, a pessoa desperta menos após o acordar, né? Ela está dormindo, então ela acorda e ela fica menos tempo acordada. Então, a gente tem aí uma redução do vaso, né? Então, quanto maior essas bactérias, menor o tempo acordado, né? E lembrando que a Ablautia e o Cropococcus são bactérias, como por exemplo, a Ablautia, elas são bactérias produtoras de ácido graxo de cadeia de curta duração, né? De ácido graxo de cadeia curta, desculpa, gente, e com propriedades anti-inflamatórias, né? Então a gente sabe que tanto a Ablautia quanto o Cropococcus eles têm essas propriedades, né? Quando a gente fala aí do Cropococcus especificamente, né, esse grupo de bactérias ele também está associado, né, com a manutenção, né, ou a melhora da homeostase, né, da microbiota, né, apresentando efeitos antipatogênicos também, não só anti-inflamatórios, né, quanto a Ablautia, mas antipatogênicos e a produção de compostos antimicrobianos também. Então, são duas bactérias importantes, né, que estão relacionadas aí com a qualidade, diretamente relacionadas com a qualidade do nosso sono. Tá? Um outro trabalho também, né, realizado pelo grupo do Yu Tahara, ele mostra que há uma relação, né, com o ritmo circadiano, né, microbiota intestinal e ritmo circadiano. Então, ou seja, ácidos graxos de cadeia curta produzidos na microbiota intestinal, eles atingem um pico de concentração no início, no período escuro, né? Então, lembra que eu falei para vocês lá no início? Então, a gente é modulado pelo ciclo claro e escuro, né? Então, esses ácidos graxos de cadeia curta, eles são produzidos na microbiota intestinal e eles atingem esse pico durante o ciclo escuro. E isso, né, pode influenciar o ritmo circadiano, né? E como a gente sabe que o ritmo circadiano ele está diretamente relacionado com o nosso sono, né? Então isso sugere que uma modulação do sono, né? Por conta aí dos ácidos graxos de cadeia curta produzidos pela microbiota intestinal. Então a gente sabe que tem aí uma relação importante com o nosso ritmo circadiano. Tá? E aí, gente, tem uma figurinha interessante que eu trouxe para vocês aqui agora. Essa figura, ela mostra o quê? Né? Ela mostra um esquema interessante, né? Ou seja, a alteração na microbiota, né, uma disbiose, ela leva a uma piora do sono, né, e alterações circadianas, né? E aí isso pode levar a alterações endócrinas, né? Ingestão calórica maior do que o gasto, né? E uma inflamação crônica, né? Então, isso pode levar a um ganho de peso, né? Resistência à insulina, né? Síndrome metabólica e, como consequência, pode levar a uma hipertensão arterial e diabetes do tipo 2, por exemplo, né? Então, a gente sabe que mais uma vez, né, uma alteração na microbiota intestinal não só pode prejudicar a qualidade do sono, mas também pode levar a doenças metabólicas, né? Então, esse também é um outro ponto importante, né? Bom, e aí, gente, para isso, né, existem algumas intervenções direcionadas à microbiota intestinal, né, mostrando-se benéficas para melhorar questões psicobiológicas, né, levando em conta que a microbiota intestinal ela não está relacionada somente com questões fisiológicas, mas também comportamentais, como eu já havia dito para vocês. E aí, dessa forma, né, o nosso grupo, liderado pelo professor doutor Ronaldo Wagner Tomatielli dos Santos, avaliou o efeito da suplementação de probióticos sobre o sono pós-exercício extenuante de maratona, né? Porque é sabido que esse tipo de exercício ele é perturbador das questões psicobiológicas,
né? Então, a gente sabe que exercícios extenuantes podem influenciar negativamente a qualidade do sono, diferentemente de exercícios leve e moderado, né, que são os exercícios indicados para manter a saúde, né? Por outro lado, mesmo assim, a gente sabe que o exercício físico aeróbio ele aumenta marcadores de neuroplasticidade e protege o sistema nervoso central. Isso já é bem descrito na literatura científica. E ainda não está claro qual é o grau em que, de fato, o exercício piora ou melhora o sono. Então, ainda há um consenso, ainda há uma controvérsia na literatura, não há um consenso estabelecido com relação a isso, né? A gente sabe que quando a gente associa o uso de probiótico, né, para a qualidade do sono, então essas estratégias elas estão aí para contribuir, né, para desacelerar a degeneração no organismo a longo tempo, né? Então isso é muito importante. A utilização de probióticos ela apresenta um grande potencial para ser utilizado como uma estratégia promissora, né, para modular alterações no sono. Pois apresentam poucos efeitos colaterais os probióticos, né, comparados aos fármacos, né? Então, nesse sentido, gente, será que a suplementação de probióticos, lactobacillus adófilos, acidófilos e bifidobacterium lactis pode ser uma alternativa nutricional para mitigar a piora do sono após provas oficiais de maratona, né? Lembrando que, né, os lactobacillus acidófilos eles são indicados no tratamento da inflamação do intestino delgado e grosso, né? E suas manifestações também é indicado durante a terapêutica, né? Por antibióticos, por quimioterápicos e principalmente em doenças agudas, né? As infecciosas, as específicas como lesões inflamatórias ulcerativas, né? Então, esse probiótico, né, ele é indicado para esse tipo de situação, né? Então, a gente sabe que ele seria importante aí nesse caso, né? O Bifidobacterium lactis é uma bactéria probiótica transitória muito poderosa também, né? Os estudos mostram que esse probiótico ele aumenta a imunidade, combate o crescimento tumoral, também melhora a digestão e também pode reduzir o colesterol. Assim, gente, o objetivo desse trabalho foi investigar o efeito da suplementação com probióticos, lactobacillus acidófilos e bifidobacterium lactis, sobre a piora do sono pós-prova de maratona oficial. Dentro desse contexto, gente, a amostra desse estudo ela foi duplo cega, composta por 30 participantes de sexo masculino que participaram de provas de maratona na cidade de São Paulo, né? Esse recrutamento ele ocorreu por meio de divulgação em mídias eletrônicas e contato direto, né? Os grupos esse estudo ele foi dividido em 2 grupos, né? O grupo placebo, que compôs aí 15 voluntários, e o grupo suplementação com 15 também, totalizando aí 30 pessoas, né? Como critérios de inclusão, fizeram parte desse estudo pessoas com experiências em corridas de maratona, pessoas que têm um treinamento mínimo aí de 5 vezes por semana, né, em maratonas, né, todos de gênero masculino, com idade entre 20 e 40 anos e eutróficos, né? Como critérios de exclusão, não fizeram parte desse estudo pessoas que apresentaram doenças respiratórias, crônico-degenerativas, distúrbios psicológicos e ou psiquiátricos, né, alterações no eletrocardiograma de repouso, esforço, consumo de bebidas alcoólicas, uso de medicamentos ou suplemento, né, e alterações no sono, né, além também de remédios antifúngicos ou anti-inflamatórios, né, durante 30 dias antes do início do estudo, né. Então, foram alguns critérios adotados aí, né, para esse trabalho. Bom, então, como eu disse para vocês, o trabalho foi dividido em 2 grandes grupos, né, o grupo suplemento e o grupo placebo. Então, nessa linha superior aqui, a gente tem o grupo suplemento,
né? Então, nesse primeiro momento, os voluntários eles realizaram um eletrocardiograma, né, de repouso e esforço. Depois eles responderam os questionários de sono, né? E foram suplementados com probióticos ou placebo, né? Depois de 30 dias, né, de ter ingerido uma quantidade de placebo, né, durante 30 dias, né, foram administrados de manhã e de noite, né, ao longo desses 30 dias. Após esses 30 dias, eles participaram da corrida oficial de maratona, né, que foi 42 quilômetros e 195 metros. Nesse segundo momento, 24 horas após a maratona, esses voluntários eles responderam novamente os 2 questionários de sono, né, que é um questionário de qualidade de sono e o outro questionário de sonolência, né, que é o Pittsburgh e o Apple, né, foram 2 instrumentos utilizados, tá? Já no grupo placebo, ele foi similar ao grupo suplemento, porém, ao invés de ingerir probióticos, eles ingeriram maltodextrina, né, também 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, né? Bom, em relação aos instrumentos, como eu falei para vocês, foram utilizadas 2 escalas, né? A escala de sonolência Apple, que avalia a sonolência diurna, né? Essa escala ela é auto-administrada e refere-se a cochilar em situações cotidianas, né? Então, existem algumas questões que estão relacionadas se a pessoa tem uma probabilidade de cochilar em algumas situações do cotidiano, como por exemplo, qual a probabilidade de você cochilar assistindo TV? Então, essa é uma das perguntas, né, que compõem essa escala, né? E para graduar a probabilidade de cochilar, essa pessoa utiliza uma escala de 0 a 3 pontos, né? Uma escala do tipo Likert, que 0 corresponde a nada e 3, uma grande probabilidade de cochilar, né? E aí o ponto de corte, maior do que 10 pontos nessa escala, existe uma probabilidade de sonolência diurna, né? E maior do que 16 indica sonolência grave, tá? A outra escala foi o índice de qualidade de sono de Pittsburgh, né, que avalia a qualidade do sono. Essa escala ela é composta por 7 componentes, né? Qualidade subjetiva, latência do sono, duração do sono, eficiência do sono e distúrbios do sono, e uso de medicamentos de disfunção diária, né? Para cada componente, o score pode variar de 0 a 3, chegando a um score máximo de 21 pontos, né? Essas pontuações acima de 5 pontos indicam má qualidade do sono, ou seja, quanto maior a pontuação, pior a qualidade do sono, tá? Bom, em relação aos resultados desse estudo, as características da amostra, né, no que diz respeito à idade, peso corporal, massa gorda, estatura, IMC, gordura, densidade, tempo de prova, eles são homogêneos, né? Então, isso mostra aí uma boa característica dessa amostra, tá? Bom, em relação aos resultados de sono, o que a gente pode observar aqui, né? Então, a gente tem aqui essa figura. Então, a gente pode observar que no grupo placebo, né, observa-se uma redução significativa na eficiência do sono, né, após 24 horas de maratona, quando comparado ao basal, né? Isso para o grupo placebo, né? No grupo probiótico, não foi observada diferença significativa. Quando se compara os grupos, né, foi observado um aumento significativo de eficiência do sono 24 horas pós-maratona, né, no grupo suplemento, quando comparado ao grupo placebo. Então, isso mostra aí que a suplementação com probióticos, ela, né, melhorou aí, né, a eficiência do sono nesses grupos. Em relação ao tempo total de sono, né, em relação ao tempo total de sono, a gente observa aqui também que no grupo placebo houve uma redução significativa, né,
desse tempo total de sono pós 24 horas de maratona, quando comparado ao grupo basal. No grupo suplemento, né, também observa-se, né, um aumento significativo, né, no tempo total de sono, após 24 horas de maratona, quando comparado ao grupo basal. Né? Quando a gente compara os grupos, foi observado também um aumento significativo no tempo total de sono, né, de 24 horas pós-maratona, né, no grupo suplemento, né, quando comparado ao grupo placebo. Então, a gente vê aí também que há algumas diferenças importantes, né, e o suplemento, quer dizer, isso mostra mais uma vez aí, né, que o grupo suplementado, né, teve uma melhora aí na questão do sono, só que agora no tempo total de sono, a quantidade de horas dormidas, ou seja, as pessoas dormem mais tempo, né, comparado com aqueles que não tomaram o probiótico. Bom, vamos lá. Em relação à latência para iniciar o sono, né, o tempo que a pessoa leva para começar a dormir, né, também observa-se aí no grupo placebo um aumento significativo na latência do sono após 24 horas de maratona, né, quando comparado ao grupo basal. Quando a gente compara os grupos, também foi observado uma redução significativa na latência do sono 24 horas pós-maratona, né, no grupo suplemento, quando comparado ao grupo placebo. Né? Então, também na latência para iniciar o sono, a gente observa aí uma redução aí, né, da latência para iniciar o sono, ou seja, a pessoa ela dorme mais rápido, né? Então, a gente tem aí esse resultado também. No que diz respeito, gente, agora ao score global, né, do instrumento, a gente observa aqui que no grupo placebo houve um aumento também significativo no score global, né, após 24 horas de maratona, quando comparado ao grupo basal. Então, também, mais uma vez, mostra aí esse aumento nesse score global, né, incluindo aí as 7 variáveis desse instrumento que eu falei para vocês, né, no método. Quando se compara os grupos, também foi observado a redução significativa no score global pós-maratona no grupo suplemento, quando comparado ao grupo placebo. Então, a gente vê aí que no grupo placebo também teve uma redução significativa, né, comparada, quer dizer, no grupo suplemento. Né? Bom, e para finalizar os resultados, né, agora em relação à sonolência diurna, né, então a gente observa que no grupo placebo, né, há um aumento significativo na sonolência após 24 horas de maratona, quando comparado ao grupo basal. Né? Já no grupo suplemento, observa-se uma redução significativa na sonolência diurna, também após 24 horas de maratona, quando comparado ao basal. Né? Então, tanto no grupo suplemento quanto no grupo basal, a gente observa aí uma redução, um aumento de sonolência no grupo placebo e uma redução no grupo suplemento, né? Então a gente vê aí também que talvez a suplementação ela pode ter influenciado aí na sonolência também. Né? Quando a gente compara os grupos, né, foi observado uma redução, né, significativa na sonolência 24 horas pós-maratona, no grupo suplemento, quando comparado ao grupo placebo. Tá? E aí, gente, levando em consideração esses resultados, o que a gente pode levantar como hipótese aqui, né? Então, as citocinas pró-inflamatórias, elas podem ter aumentado depois da corrida de maratona, né? E essas citocinas,
elas podem prejudicar o sono, né, no grupo placebo, né, e esses marcadores de inflamação sistêmica, eles podem estar relacionados a isso, né, bem como as citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1, IL, IL-12 e TNF-alfa, né? E aí os mecanismos que podem explicar as associações entre distúrbios do sono e inflamações, eles estão relativamente inexplorados ainda, né? O sono ele pode ser influenciado por dois sistemas efetores primários, né? Bem como o eixo hipotálamo hipófise adrenal, né? Então, por esse meio pode ocorrer aí esse aumento aí dos processos inflamatórios, ou pelo sistema nervoso simpático também, né? Que juntos eles mudam, né, o perfil e a expressão gênica, né? Basal em direção ao aumento das citocinas pró-inflamatórias, né? Então, essa ativação da sinalização beta-adrenérgica, por exemplo, ela induz um aumento de NF-kappa-beta, por exemplo, né? E dos genes inflamatórios, né? E aí ocorre a produção de citocinas pró-inflamatórias e marcadores de inflamação sistêmica, né? Dado que o sono normal, ele pode estar associado, né, a uma queda no fluxo simpático, da ativação via efetora simpática, né, e um mecanismo biologicamente plausível para explicar as associações entre alterações do sono e aumento dos marcadores de inflamação, né, que é a nossa hipótese. Bom, estou quase acabando aqui já, gente. E aí, no grupo suplementado com probióticos, essas citocinas elas podem ter aumentado menos e isso pode prejudicar menos o sono, né? Então, porque essa suplementação com esse tipo de probiótico, ele tem uma característica mais anti-inflamatória, como eu já falei para vocês anteriormente, né? Então, por esse motivo, a gente acredita nessa hipótese. Uma outra possibilidade também pode ocorrer pelo um maior extravasamento no grupo placebo de LPS, né? Ou seja, que é uma membrana de bactéria que sai lá do intestino e vai para a corrente sanguínea, né? E isso vai para o cérebro, né? Pode ir para o cérebro, causando aí uma neuroinflamação e pode, consequentemente, prejudicar a qualidade do sono, né? No grupo suplementado, isso pode reduzir, né, o extravasamento de LPS após corrida de maratona, né? O que pode reduzir a neuroinflamação e pode melhorar a qualidade do sono, né? Então, essas são duas hipóteses aí, né, que a gente ainda está estudando, né, para poder explicar um pouco melhor, né? Então, a ideia desse trabalho foi justamente essa, tá? E aí, gente, tendo dito tudo isso, né, a gente pode concluir o quê? Que a suplementação com probiótico, ela mitiga a piora da qualidade do sono e a sonolência diurna. A suplementação com probióticos, ela pode ser utilizada como uma ferramenta não farmacológica, com poucos efeitos colaterais, para melhorar a qualidade do sono e a sonolência diurna. Bom, eu queria agradecer aos professores Edgar Tavares, a professora Helena Batatinha, a professora Giovana Leite, né, a professora Iane, e ao professor Ronaldo Wagner Tomatielli dos Santos, professor Antônio Herbert Lancha Júnior, ao professor José César Neto, né, e a Unifesp, ao CNPq, a CAPES, a FAPESP e a USP. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, professor Valdir, pela excelente e esclarecedora palestra, por trazer à tona aqui a curiosa relação entre sono e microbiota. E nós temos algumas perguntinhas para você. A primeira é da Juliana Ingrid. Ela questiona se existe alguma característica genética envolvida nos perfis de curto e longo dormidores. Muito obrigado pela pergunta, Juliana. Sim, existe característica genética envolvida no perfil de curto e longo dormidores. Existem alguns trabalhos na literatura mais voltado para a questão genética, óbvio, né? Então, acredito que você, pesquisando alguns trabalhos relacionando aí as palavras-chave genética e sono, ou
você pode especificar direto as palavras-chave que você busca aí, que são curto e longo dormidores, você vai achar bastante coisa interessante sobre essa temática, tá? Ainda há algumas controvérsias na literatura, é óbvio, mas existe bastante coisa interessante sobre esse assunto já, tá bom? São os famosos genes clock, né? Que também tem bastante relação aí sobre esse perfil de dormidores, né? Curto ou longo. Muito bem, Exatamente. temos uma pergunta agora da Lu Nascimento. Bom dia, professor. Indivíduos que trabalham no período noturno a longo prazo pode ser prejudicial à saúde? Muito obrigada pela pergunta, Lu Nascimento. Sim, existem assim uma gama de trabalhos na literatura mostrando que os trabalhadores por turnos eles apresentam sim problemas de saúde, né? Os principais problemas de saúde é uma desregulação aí no ritmo circadiano, né? Que podem levar a alterações metabólicas, por exemplo, né? Como síndromes metabólicas, então diabetes do tipo 2, pressão arterial aumentada, então a gente sabe que tem sim um risco muito aumentado, principalmente para as doenças metabólicas e também para os aspectos comportamentais, então lapsos de memória, perda de atenção, então a gente sabe que esses trabalhos eles vão muito para essa linha, né? Então tem sim. Muito obrigado pela sua pergunta. Nós temos uma outra pergunta do professor Guilherme Novaes. Qual o real impacto dos trabalhadores noturnos na qualidade de vida e como fazer ajustes para esses indivíduos? Vamos lá. Muito obrigado pela pergunta, professor Guilherme Novaes. O impacto que eu acabei de responder aqui, eu acho, né? O impacto na qualidade de vida em termos de comportamento, né? De doenças metabólicas. Então, a gente sabe que isso é um impacto enorme na vida de uma pessoa, né? Quando a gente tem esse tipo de alteração em si, né? E esses ajustes que ele, de fato, ele é um pouco complicado falar de ajustes, porque a gente sabe que, como eu falei para vocês no início aqui da apresentação, nós somos seres que precisamos estar durante o dia acordados, né? Que nós não somos seres noturnos, mas somos seres matutinos, então isso, de uma certa forma, é uma adaptação muito difícil, né? Então, a gente vê aí algumas situações de pessoas se adaptando a essas condições, mas de uma forma não completa. Então, a gente sabe que, por mais que a pessoa tente se adaptar, não vai ter uma resposta completa, né? Porque a gente sabe que a gente vive aí, né? Em função, a gente tem aí esse ritmo circadiano e a gente não nasceu para dormir durante o dia e sim dormir no período escuro e não nasceu para ficar acordado durante a noite. Então, a gente sabe que essa adaptação ela é muito complexa do ponto de vista científico, né? Então, ainda os estudos estão sendo realizados nessa linha, né, nessa temática. Então, a gente sabe que há algumas controvérsias ainda, há algum tipo de ajuste, algum tipo de adaptação para indivíduos que trabalham à noite. A gente sabe que o ideal é trabalhar durante o dia, né, e dormir durante a noite, né? A gente sabe que muitas pessoas necessitam trabalhar durante a noite por uma questão econômica, né? Por uma questão normal, que todo mundo tem que trabalhar, né? Mas é um pouco complexo ainda essa questão e a minha opinião é que dentro dos estudos, dentro da literatura científica, a pessoa que esse ajuste não fica completo, né? Sempre vai faltar alguma coisa aí. O ideal é que a pessoa trabalhe durante o dia e durma durante a noite, né? Então não tem aí uma adaptação perfeita para isso, tá? Perfeito, acredito que esse é o grande desafio, né? Esse perfil de público que trabalha à noite ou que faz escala, né? Trabalhadores em turno. A gente tem estratégias para poder atenuar algumas repercussões, mas a gente sabe que o ideal talvez seria dormir no período da noite e usufruir da vigília. Nós temos mais uma pergunta, professor Valdir, que é da Michele Meira. O quão maléfico é conseguir dormir somente com o uso de fármacos? Eu tenho transtorno de ansiedade e se eu não tomar o meu medicamento, eu não consigo dormir de jeito nenhum. Muito obrigado pela pergunta, Michele. É uma pergunta bem interessante, né? Embora eu não seja médico, né? Eu sou psicólogo, né? Então é uma pergunta assim
talvez seria um tanto quanto comprometedor em relação a falar sobre fármacos aqui, né, para dormir, enfim, né, mas a gente sabe que os fármacos, eles têm a sua eficiência, né, para a pessoa que tem ansiedade, para a pessoa que tem depressão, né, é importante, né, que o médico que prescreveu essa medicação para você, é importante que você siga direitinho, né, o que foi pedido, né, mas a gente sabe que alguns fármacos, eles alteram, né, a arquitetura do sono, né, ou seja, a distribuição do estagiamento do sono, né. Agora precisa ver com o seu médico o quanto que é o custo-benefício disso, né? O quanto que é importante você usar esse fármaco, né? A quantidade correta, né? Mas eu sugiro que você questione o seu médico, né? Em relação a essa questão dos fármacos em si. Lembrando que é um tanto quanto comprometedor eu falar assim, me aprofundar um pouco mais nessa questão de fármacos e sono aqui com vocês, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada, professor Dr. Valdir, pela palestra, por trazer à tona esse tema tão curioso e inovador. Infelizmente, a gente não vai conseguir mostrar todas as perguntas, tivemos várias perguntas, mas acredito que o professor Valdir está à disposição pelas redes sociais, por e-mail, então a gente também pode repassar depois as perguntas para ele, mas para a gente não atrasar muito o andamento do curso, a gente vai finalizar por aqui. Professor Valdir, muito obrigada pela sua presença, foi uma honra tê-lo conosco. Eu que agradeço.